Olá, você está no canal VariHistória. Hoje vamos conversar com Sidney Chalub, professor da Unicamp e da Universidade de Harvard. Suas principais áreas de pesquisa são a história do Brasil no século XIX, com ênfase para a história da abolição e da escravatura. Ele está em Belo Horizonte para um encontro de pesquisa em história da UFMG, o EFIS, em sua 5ª edição. Olá, professor, é um prazer recebê-lo. Prazer meu, obrigado pelo convite. A edição de VariHistória número 11, de 1992, traz seu artigo A História das Histórias de Machado de Assis, muito provavelmente uma de suas primeiras publicações sobre esse grande escritor. Desde então, foram muitos os resultados dessa pesquisa, como seu livro Machado de Assis, Historiador, de 2003. O que a especificidade do olhar do historiador possibilita aprender nas entrelinhas de obras como Helena e Yaya Garcia, e o que permite investigar ali os contextos históricos e conflitos sociais do reinado? Na verdade, foi, de fato, a primeira publicação sobre Machado de Assis, esse artigo da VariHistória. Então, foi o início de um projeto que, na verdade, dos livros que eu escrevi, esse foi o único que, de fato, surgiu da experiência de dar aula. Então, quase todos pelo menos os capítulos do livro que tratam da análise da obra do Machado de Assis se originaram na preparação de aulas sobre a literatura do Machado de Assis na Unicamp ao longo dos anos 90. Isso é sempre uma coisa legal de lembrar, né? Como você pode, na verdade, fazer pesquisas sérias se preparando para dar aula. Né? Mas, na época, o meu interesse principal era observar em que medida tudo aquilo que eu vinha aprendendo sobre a sociedade brasileira do século XIX poderia ajudar a ver com outros olhos o principal autor brasileiro do século XIX, Machado de Assis. Então, me interessava observar o mesmo tipo de problema que eu observava analisando outras fontes criminais, policiais, processos civis, que era, digamos, a questão clássica da história social, que é investigar o que as pessoas fazem com o que fazem delas. Como escravos, dependentes, mulheres, como lidavam com as estruturas de dominação existentes naquela sociedade. Por isso que, por exemplo, nesse artigo, que é sobre Helena, a minha questão era entender como a Helena lidava com o poder senhorial, masculino, patriarcal do Estácio. Né? Como ela formulava uma crítica à sociedade senhorial por meio dos diálogos que ela estabelecia com o Estácio, que simbolizava em grande medida aquela classe senhorial, dona de escravos e detentora de um poder patriarcal, de opressão das mulheres, e como ela lidava com isso. Né? Então, no fundo, é a mesma problemática que eu acompanhava em outros tipos de fontes, de documentos de época, como isso estaria presente na literatura do Machado de Assis. No caso do Machado de Assis, esses romances pelos quais eu comecei a análise, Helena e a Garcia, são especialmente interessantes porque eles eram dados pela crítica literária como romances pouco críticos, que adotavam a perspectiva ainda da classe senhorial, do paternalismo. E eu tento mostrar que não. Quer dizer, depois da crise de 71, que o Machado viveu intensamente, a perspectiva de crítica à sociedade senhorial era muito presente nos romances dele, e da primeira fase já. Não precisou esperar a Memórias Póstumas de Brás Cubas para que essa crítica à sociedade escravista brasileira do século XIX tivesse um papel fundamental na concepção da literatura. Entre 1992 e os dias de hoje, como o senhor avalia os desafios e mudanças teórico-metodológicas em sua própria pesquisa no uso da literatura como documento? Eu acho que posso dizer, acho que pelo menos duas coisas. Primeiro, na Unicamp eu tenho orientado um grupo bastante significativo de alunos que trabalham com literatura.
Eu acho que uma das características fundamentais das pesquisas que estão sendo realizadas é a ideia de buscar a interlocução da literatura com outras formas de discurso do período. Então, por exemplo, a literatura do século XIX acontecia na imprensa. Então, eu sempre incentivo os alunos a buscar a literatura onde ela originalmente aconteceu, para que a interlocução daquele texto original, a concepção dele, seja vista de uma maneira mais rica. Muitos dos sentidos dos textos literários se tornam mais abordáveis, mais possíveis de analisar, se você presta atenção no veículo inicial de produção dele. No caso do Machado, por exemplo, se você ler Memórias Póstumas de Brás Cubas na revista de literatura e ciência na qual ela apareceu pela primeira vez, você tem uma perspectiva diferente de diálogos que aquela literatura estabelecia com outros textos que saíam na mesma revista. Então, por exemplo, as críticas do Machado veladas ao Silvio Romero no Memórias Póstumas de Brás Cubas se tornam evidentes só se você ler o romance no seu veículo original. Eu acho que, por exemplo, eu mesmo, quer dizer, o Machado Assis historiador, além da literatura, a segunda parte final do livro, capítulo 4, a pesquisa toda sobre Machado funcionário público, é uma maneira de buscar uma interlocução da literatura com outras formas, com outros gêneros de escrita que o próprio Machado praticava, como funcionário. Além disso, acho que o segundo aspecto é que, estudando bastante literatura, dando muitas aulas, usando a literatura brasileira do século XIX, lendo mais a crítica literária, uma formação contínua também, hoje em dia eu presto muito mais atenção do que prestava à forma dos textos. Acho que isso vale tanto para a leitura da literatura quanto os próprios documentos históricos de outra natureza, digamos, que são referenciais, no sentido de que não são ficcionais e, no entanto, carregam tradições narrativas que são importantes para nós entendermos o que se pode dizer nesses textos. Quer dizer, aquilo que pode ser articulado num texto tem muito a ver com a tradição do gênero narrativo e com a interlocução esperada daquele texto. Então, a análise do conteúdo é inseparável da análise da forma. Eu acho que, trabalhando com literatura, eu me tornei cada vez mais atento a esse aspecto e eu acho que eu aprendi muito, desde quando comecei a trabalhar com literatura, a respeito da importância dessa dimensão da forma do texto, do gênero narrativo, em relação a como interpretar os textos que são objeto da nossa pesquisa. Eu não vejo que haja nesse aspecto uma diferença de natureza na análise de textos referenciais, digamos, aqueles que são documentos no sentido tradicional, e textos não referenciais, ficcionais por natureza. As perguntas são as mesmas, as respostas serão sempre diferentes, né, porque serão específicas a cada tipo de texto que você analisa. Mas, em qualquer dos casos, a atenção à forma é fundamental e é algo que eu aprendi bastante pesquisando textos literários. O artigo do professor Sidney encontra-se no nosso novo site, varistoria.org. Obrigada ao professor, aos organizadores do Quinto Perfis, e você continue acompanhando o nosso canal.